Olá, estamos aqui para mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como resolver equações fracionárias, ok? Então nós vamos entender o que é uma equação fracionária. É aquela em que ao menos uma incógnita aparece no denominador de uma fração, certo? Você vai ter ao menos uma no denominador. Quando você observar que no denominador você tem incógnitas, pelo menos uma, e aí você tem uma equação fracionária, ok? Como resolver uma equação fracionária? O primeiro passo é observar quais são os valores, porque nós sabemos que o denominador ele não pode assumir o valor de zero, ok? Jamais ele pode assumir o valor de zero. Então eu posso dizer, observando esse denominador aqui, ó, como ele não pode assumir o valor de zero, eu tenho x menos 3. Se eu colocar 3 bem aqui positivo, 3 menos 3 não zera, aqui não vai ficar zero. Então jamais, nesse caso aqui, o x pode assumir o valor de 3. Porque se ele assume o valor de 3, ele zera aqui. E nessa fração aqui, eu posso dizer que o x pode ser qualquer valor que tenha mais menos o zero. Qualquer valor menos o zero. E aqui ele pode assumir qualquer valor menos o 3. O primeiro passo é esse. Então, eu vou resolver esta equação sabendo que jamais ele pode assumir esses dois valores, o valor de x, ok? Então, vamos lá? Nós temos aqui, ó, denominadores x menos 3 e x. Qual vai ser o denominador dessa fração? O meu denominador vai ser tudo isso aqui, ó. Você vai colocar aqui como denominador, você vai colocar o x que multiplica esse aqui, que multiplica esse outro aqui, ó. X menos 3, né? Cada um vai ter a sua fração. X que multiplica x menos 3. X que multiplica x menos 3. Ok? E aí, nós vamos fazer aquele passo todo, né? Você tem aqui que dividir por esse e multiplicar por esse. Todo mundo sabe fazer isso, né? Então, eu tenho x menos 3 dividido por x menos 3, vai dar 1. Então, sobra só esse x aqui. Então, esse x aqui você vai multiplicar por 2x, ok? Primeiro você divide com esse e o resultado você multiplica, ok? Então, nós temos x que multiplica 2x. Aqui eu tenho x que multiplica x menos 3 dividido por x. X dividido por x é 1. Aí o que sobra? É x menos 3. Então, é o que sobra que eu vou multiplicar com 3. Porque primeiro você divide, não é? E depois você multiplica. Então, o que sobrou aqui? X menos 3. Então, eu vou pegar o 3 e vou multiplicar o x menos 3. Ok? Aqui eu tenho um denominador, todo número inteiro tem um 1 como denominador. Então, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Com esse resultado dele mesmo aqui, você vai multiplicar por 2. Então, eu tenho que 2 multiplica o x menos 3, ok? Quando eu faço isso, todas as vezes que eu faço todo esse processo, eu posso cancelar o denominador e trabalhar só com o numerador, só com a parte de cima. Então, eu já posso fazer as multiplicações aqui, ó. Esse x multiplicado por 2x vai dar 2x ao quadrado, né? Você primeiro multiplica sinal, depois número, 1 vezes 2 é 2, depois letras, x vezes x, x ao quadrado. Aqui eu vou fazer o chuveirinho, né? Mais com mais é mais, 3 vezes x, 3x. Mais com menos é menos, 3 vezes 3, 9. Esse mais aqui pertence a esse número,
ok? Então, eu tenho 2x, não é? 2x que multiplica o x, que multiplica o menos 3. Então, eu tenho mais 2x multiplicado por x. Mais com mais é mais. 2 vezes 1, que tem aqui oculto, é 2. E x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos é menos. 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Ok? E agora eu vou resolver aqui, não é? Eu tenho que passar todos esses termos para o primeiro membro, organizando e igualar a zero, né? Colocando na ordem. Então, eu vou pegar quem tem o maior expoente. Eu vou pegar esse e esse. Eu já estou sinalizando, indicando que eu estou pegando esses dois. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 2x, não é? Porque vai passar para o primeiro membro, mudou o sinal. Aí, eu vou pegar esse aqui, que também vai mudar de sinal, porque ele vai para o primeiro membro, menos 3x, menos 3x. Esse aqui vai passar para o primeiro membro, vai mais 6x. E o 9 também vai passar para o primeiro membro, mais 9. Isso aqui tudo eu vou igualar a zero. Observe que eu passei todos os números que estavam no segundo membro para o primeiro membro e mudei de sinal. 3x mudei de sinal, o 9 eu mudei de sinal, o mais 2x eu mudei de sinal aqui, ó, esqueci de colocar o quadrado, perdão. E o 6x aqui eu mudei de sinal, ou seja, mudou de lado, mudou de sinal. Esse número aqui eu cancelo com esse, ok? E aí eu vou juntar esses dois aqui. Menos 3 com mais 6... Sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Então, vai dar 3, você repete a variável x, mais 9 igual a 0. Como é que eu resolvo aqui? Eu deixo o que é de x no primeiro membro e o que sobra vai para o segundo membro. Mudou de lado, mudou de sinal. Vem para cá. E aí, eu coloco x é igual, tudo que está multiplicando, ele vai descer dividindo. Menos 9 dividido por 3. X é igual, menos 9, aí tudo que está multiplicando desce dividindo. Dividido por 3, que dá igual a menos 9 dividido por 3, 3. Observe atentamente que a solução deu menos 3. Essa aqui é a raiz da equação, né? Esse valor aqui serve. O que não serve é o 3, positivo, e o 0, ok? Então, eu posso dizer que o menos 3 é raiz. O menos 3 é a raiz dessa equação. E o menos 3, ele serve. O que não serve é o que eu disse aqui no início. É o 3, porque se eu disser que o x é igual a 3, ele vai zerar aqui. Isso não é possível, ok? Não seria solução 3, mas o menos 3 serve. Agora, nós vamos responder o segundo exemplo sobre equações fracionárias. Observe atentamente aqui esta equação, né? Ela tem aqui a incógnita t, né, no denominador, por isso a equação fracionária. O que acontece? Como tirar o mínimo múltiplo comum de 1 menos t e de 1 menos t ao quadrado? Observe atentamente aqui, ó. Aqui nós temos o quê? A diferença de 2 quadrados. Né? A diferença de 2 quadrados, você tem uma videoaula sobre esse conteúdo. Eu tenho 1 menos t elevado ao quadrado. Eu tiro a raiz de 1 e eu tiro a raiz de t ao quadrado. A raiz de 1 é 1 e a raiz de t ao quadrado é t. Eu faço um positivo, um com positivo e o outro com negativo, certo? Eu posso expressar esse tipo de equação aqui, eu posso representar ele da forma
1 mais t e 1 menos t, ok? Então, eu vou repetir aqui a equação, vamos lá? Você repete, 1 mais t, 1 menos t. Desse outro lado aqui, você coloca a representação dessa equação, que é 1 menos t, que multiplica 1 mais t. 3 mais t elevado ao quadrado. O que foi que eu fiz aqui? Eu só representei essa expressão na forma dela fatorada, ok? E agora, qual é o mínimo múltiplo comum desse denominador? Eu vou pegar aqui, ó, o t menos 1 e o t mais 1, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, nesse traço fracionário, eu vou repetir o traço fracionário e vou colocar o meu novo denominador, que vai ser tudo que tem aqui, menos o... Não precisa repetir. T menos 1, eu pego só 1. T menos 1, que multiplica 1 mais t. 1 menos t e 1 mais t. Tudo multiplicando, ó. 1 menos t, que multiplica 1 mais t. Certo? O que é o meu mínimo múltiplo comum? É tudo. Você pega, ó, todos que não se repete, ó. Não repetindo, você coloca multiplicando os dois. E aí eu faço o seguinte processo. Primeiro eu vou dividir com esse, o resultado eu vou multiplicar com o numerador, né? T menos 1 dividido por T menos 1 é 1. Aí sobra esse aqui, que eu vou multiplicar com esse. Então, vai ficar 1 mais t, que multiplica 1 mais t. Aqui eu tenho 1 menos t, dividido por 1 menos t dá 1. E 1 mais t, dividido por 1 mais t, também dá 1. Então, aqui, esse dividido por esse. Todo número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. 1 vezes 3 mais t ao quadrado dá ele mesmo, ok? Feito isso, qual é o próximo passo? É você cancelar todo o denominador e agora você vai trabalhar com o numerador. Eu vou repetir todo o numerador e coloco aqui, ó, 3 mais t ao quadrado e eu vou trabalhar só com ele. Aqui eu faço a multiplicação desses dois números, desses dois polinômios, e aí eu multiplico 1 pelos dois termos que tem aqui do outro lado, e o t pelos dois termos que tem aqui, ó, o 1 e o t, né, que é o famoso chuveirinho. Vamos lá? 1 vezes 1 é 1. 1 vezes t é t. Mais com mais é mais, 1 vezes t é t. Mais com mais é mais, t vezes t, t ao quadrado, que é igual a 3 mais t ao quadrado. Qual é o próximo passo? Agora eu vou jogar tudo no primeiro membro e vou igualar a zero. Lembrando que eu vou colocar organizado, né? Eu vou colocar primeiro t ao quadrado, né? Eu vou organizando. T ao quadrado, peguei esse t ao quadrado aqui, primeiro termo, vou pegar esse t ao quadrado lá do segundo, trago para cá, ele vem com sinal trocado, menos t ao quadrado. Aí eu vou pegar agora, depois do t ao quadrado, é o que tem expoente 1, que é esses dois aqui, né? Eles já estão no primeiro membro, então não muda o sinal. Menos 3, que eu vou pegar esse aqui agora, menos 3 mais 1. Ou seja, todos que mudaram de lado, mudaram de sinal. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os termos que são semelhantes. Esses dois aqui eu cancelo, porque um número com seu oposto cancela, dá zero. Agora eu vou juntar esses dois aqui, ó. T mais T vai dar 2T. É como se tivesse um aqui e um aqui. 1 mais 1, 2, aí só repete a variável. Ok? E aí eu tenho menos 3 mais 1, menos 2, igual a 0.
que eu faço aqui agora? Para terminar esse cálculo, eu coloco a variável no primeiro membro e o que sobra vai para o segundo membro. Mudou de lado, mudou de sinal. T é igual a 2 dividido por 2. T é igual a 1. Ok? Lembrando que... O que eu tenho que observar antes de fazer o cálculo? Eu tenho que observar que o meu denominador jamais pode dar zero. E como é que ele dá zero aqui? Esse aqui, por exemplo. 1 menos 1. O 1 com menos 1 quer dizer... O T jamais, ele tem que ser diferente de menos 1. Porque se eu colocar bem aqui menos 1... Menos 1 não, mais 1. Se eu colocar bem aqui o 1 positivo, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 1 menos 1. 1 menos 1. Se eu substituir o T por 1, vai dar o quê? 0. E o denominador jamais pode ser 0. Por quê? Porque não existe 2 dividido por 0, 3 dividido por 0. Não dá para dividir por 0. Ok? Então, T, ele tem que ser diferente de 1. Porque se o T der 1, vai zerar aqui o denominador. Ok? Estamos entendidos? Então, quando eu fiz todo o cálculo, o que aconteceu? T igual a 1. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que esse valor aqui, ó, esse valor, ele não é raiz dessa equação. Não é raiz. Por quê? Porque se eu disser que o T é igual a 1, o que acontece? 1 menos 1, 0. E o denominador jamais pode ser 0. Então, não vai servir o T igual a 1. O meu T pode assumir qualquer valor menos o 1. Ok?